A gente vai falar, então tá bom. Então tá bom. Tá bom. A Joana já falou do Palmeiras que joga amanhã, é verdade, joga em casa, já tá classificado, né? É um clima muito diferente de outros times que vão ter uma semana agitadíssima nessa reta final da fase de grupos. É esquema de mutirão, a soma de muitos braços para abraçar o time. Vou te apoiar até o final, já diz tudo. É hora do apoio incondicional ao Botafogo. Do outro lado da ponte aérea será um estádio inteiro de mensagens. São 60 faixas que nós colocamos. Pode estar chovendo, sol, chuva, pode estar o que for, a gente vai colocar mais de 6 horas de trabalho todos os jogos. Apenas Bahia e Internacional vão atuar fora. Quem estará diante da torcida tem objetivos particulares. O Palmeiras, contra o Bolívar, busca o primeiro lugar geral da primeira fase. Já o São Paulo pode confirmar o primeiro lugar do Grupo D contra o Libertad. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos. Goleiro de 2 das 3 Libertadores que o São Paulo conquistou, Zete conhece o poder da arquibancada. É apaixonante, né? A torcida do São Paulo, ela gostou disso e começou a lotar os estádios, né? Sempre que jogavam a Libertadores. Aqui no Rio, os 2 clubes que disputam a Libertadores estão em terceiro lugar em seus grupos e, por isso, estão com a classificação em risco. Só que Flamengo e Botafogo farão os 2 próximos jogos em casa. O torcedor entendeu. Não é hora da bronca, mas de pegar pelo braço. Amanhã será um Maracanã lotado para Flamengo e LDU. Quase 60 mil já confirmaram presença. Hoje à noite, o botafoguense quer reviver a magia do ano passado, ao repintar a paixão pelo clube e pela maior competição do continente. Quero te ver campeão de novo, vou te apoiar até o final. E olha que situação. Falando em vergonha, vou começar pelo Botafogo, porque a gente falou dos representantes brasileiros na Sul-Americana. Alguns representantes brasileiros na Sul-Americana já não prometiam muita coisa e estão entregando isso aí mesmo, quase nada. O Botafogo é o atual campeão da Libertadores. Nesse momento, está com a vaga ameaçada. Como no ano passado, né, Mari? Por quê? Então, mas no ano passado não era campeão, né? Ano passado estava não, atrás do título. Não, concordo com você, mas tem muita gente que se apega a essa dificuldade. Tinha saído da fase preliminar. Mas deixa eu contar para vocês qual é a situação de momento. A Universidade de Chile e o Carabobo jogaram ontem, grupo do Botafogo. 4-0, Universidade de Chile. Sepúlveda de falta no primeiro tempo, aí o Arangues faz de pênalti, Zaldívia e Poblete. 4-0, a gente está vendo imagens dessa partida. O que rola agora? Botafogo, por causa desse resultado, não joga mais por um empate, que era a expectativa, tá? Ah, pode empatar com o Estudiantes. Não pode mais. Não pode. Já era. A vaca deitou para o empate. Assim, se acontecer... Não pode. Não, era dentro do esperado que não pudesse jogar pelo empate. Não, mas podia. A conta permitia. Na verdade, permitia, mas não era esperado, não. Então, quando você olha a Universidade de Chile em casa com o Carabobo, isso vai acontecer isso aí. Ó. Então, só que aí... Neste momento, se empatar hoje, tem que vencer a Universidade de Chile na última rodada por 2 gols ou mais de diferença, tá? Aí, se ganhar hoje, continua precisando vencer na última rodada, tá? Pode também, no caso de empate, torcer para que o Estudiantes perca para o Carabobo, o que é muito difícil, esse jogo é na Argentina. Olha a situação em que se encontra o atual campeão. Não pode empatar e não pode perder, Mari, simples assim. Da Libertadores. Está eliminado. Precisa ganhar, porque a matemática permite, mas a matemática permite uma combinação ali que é improvável para o Botafogo. O futebol não está prometendo muito isso, não. Olha a situação, e era sobre isso que eu falava. Ah, mas a gente está vendo o Vitória na Sul-Americana. Gente, vocês esperavam que o Vitória chegasse aonde? Com todo o respeito ao Vitória na Sul-Americana. Não devia nem estar na Sul-Americana. Agora, e o Botafogo, atual campeão da Libertadores? Não, o Botafogo... Gente, a gente tem que avaliar o Botafogo pelo que o Botafogo fez, não a temporada passada, pelo que o Botafogo fez essa temporada. A expectativa do Botafogo, quando você começa o ano, não é essa, ou quando você termina o ano, você fala assim, o Botafogo vai fazer uma boa campanha ano que vem, porque tem uma boa base. Essa base sumiu. Não sumiu. A base, os destaques sim, os expoentes da campanha do ano passado, sim, a base não. Não, a base total sumiu. Saiu, Mari, perdeu o banco inteiro, por exemplo. O banco de reservas inteiro foi embora. Foi embora seus 2 jogadores principais da frente, tá? Isso, o Almada e o Luiz Henrique, Tá, ficaram 2, Savarino, que está machucado, e o Igor Jesus, né? E foi embora
Foram embora todos os reservas, mas todos mesmo. Tiquinho, Júnior Santos... Que não estava jogando, que não estava jogando. Ué, tava jogando esses aí? O Marçal foi o único que foi e voltou. Ano passado estavam jogando? Não, mas eles fazem então parte não do é grupo. base. Eles são mas aí não é base. substitutos. Tudo bem. Não, são substitutos que não entravam, Lofre. Não era, a gente não é pode que chamar não isso de entravam, base. Claro que entravam. Eles entravam. É? Então tá. Eu acho que não são base. Eu acho que a situação do Botafogo hoje, pro que tem, não tô nem comparando com a situação do ano passado, não. Pro que tem hoje, não era para estar nessa situação. Tá numa situação mais difícil, Mari, que assim, acho que o que o Lolo está tentando Fez dizer, tudo errado, e é Botafogo. verdade. Não, isso fez. Aí Fez tudo concordamos. errado. Fez tudo errado. Perdeu muitos jogadores de uma vez, contratou pouco. E aí você tem 3 jogadores titulares machucados que já não vão estar à disposição também no jogo contra o Flamengo, né? Que é o Barbosa, o Matheus e o Savarino. Savarino, que é um jogador importantíssimo do Botafogo. Acho que dentro desse cenário caótico aí, de falta de opções, o Renato Paiva tem criado soluções interessantes. Então, para o jogo de hoje, a gente deve ver uma escalação, se não for igual, eu acho que vai ser igual, muito parecida com a do jogo contra o Internacional. Então, quais são as soluções que eu estou falando? Primeiro que, assim, o Botafogo depende muito do seu meio-campo, trabalhar, tá inspirado. Eu estou falando de Marlon Freitas, eu estou falando de Gregory, Cuiabano aparecendo com a opção do lado esquerdo, interessante, tá voando, tá com disposição, tá bem, então deve ser mantido nessa posição. Na zaga a gente tem esse desfalque do Barbosa já faz uns 2 jogos que o Barbosa está fora e também não vai estar disponível essa semana. Então a gente vai ver a mesma dupla de zaga, formada pelo Jardim, o Jair e o David Ricardo, Vitinho, retomando ali o seu protagonismo na lateral direita. Então, assim, tem pontos positivos para tirar desse jogo do Internacional. Agora, o que eu acho perigoso, eu estava lendo sobre o Estudiantes, porque com o Botafogo a gente já meio que esperava como o Botafogo iria jogar. Olha, gente, acabou as baterias dos meus 2 retornos aqui. Ai, alguém pode me ajudar? Vini, me ajuda aqui, você consegue trocar a bateria para mim? Estamos ao vivo é assim mesmo, gente. Eu vou continuar falando aqui, eu não estou ouvindo vocês por alguns segundos, mas o que mais me preocupa, na realidade, é a postura do Estudiantes para esse jogo. Porque, como a Mari já mostrou a tabela, um empate é suficiente para o Estudiantes. Então, ele vai ser aquele time chato, vai precisar de muita paciência do Botafogo. Agora, um detalhe importante, mas talvez deste jogo ainda mais chato. Um dos jogadores mais importantes, aliás, é o maior investimento do Estudiantes, que é o meia-campista, o Gabriel Medina, o Christian Medina. Ele está suspenso, ele não joga. Então, provavelmente, o jogador que vai entrar no lugar dele, por característica, já não vai ser um jogador tão cerebral, que distribui tão... Obrigado, Vini. Aqui a gente é assim, aqui a gente é família, troca a bateria com tranquilidade, vamos lá. Mas é isso, o jogador que provavelmente vai ser substituído não é tão cerebral, não constrói tão o jogo, não é tão pensador. Então, assim, me leva a crer que a postura do Estudiante deve ser um pouco travada para irritar o Botafogo. E isso pode ser um perigo, né, Lofredo? Agora estou ouvindo todo mundo. Ei. Opa, falou. Agora vai. Falou teste, falando Manda um para beijo teste. pro Vini 1, 2, 3, teste. Não vi beijo quem é o pro Vini. Vini, mas Família da manhã aqui. considero pacas. Testando. Ó, enquanto a Joana falava, fui levantar aqui Júnior Santos e Tiquinho Soares, tá? E Eduardo? Então, o Eduardo, você acha que vale? Júnior Santos, Tiquinho Soares. O Eduardo, Gente, vou te Eduardo. falar que ele Porque, de sai, a novo, torcida aqui, já não tinha, já não tinha deu certo. perdido o carinho do Eu primeiro sei, semestre Mariana, já eu por ele. sei, Vocês eu estão sei, falando mas como se, nossa, tem o não. Hendrick no banco e deixou embora. Não é isso. A questão é a seguinte, quando você troca, ainda que sejam reservas, você resolve que você vai trocar 10, 12 jogadores de uma temporada para outra. Se você trocar 10, você não vai trocar, obviamente, os 10 titulares de 11, né? Você vai trocar... Você está fazendo uma modificação no elenco muito radical, porque esses jogadores estavam inseridos dentro daquele time que foi campeão. Eles podiam não ser os fundamentais, eles podiam estar participando 10 minutos, 15 minutos, mas eles estavam participando do time campeão. E era bem isso aí mesmo. Então, Marçal... Quando entrava? Tietê, Adrielson. Então, olha só quantos jogadores não eram titulares. Tietê, Marçal, Adrielson não eram jogadores titulares. Eduardo, Tiquinho, Júnior Santos, tem mais. Então, a gente está falando de 6 reservas. Mas estou falando de 6 reservas e mais 2 titulares. Luiz Henrique e Almar. Aí isso aí não... Tá? Aí, beleza. Né, então, assim, a gente está falando de praticamente 10 jogadores. Quando você troca isso aí, mesmo que você contrate, até aquele jogador se inserir naquele grupo,
leva um tempo. E aí, se você faz a bagunça que o Botafogo fez A essa responsabilidade, para mim, aí tem. piora mais ainda. Se você abre mão, no começo da temporada, vamos lembrar, o Botafogo não podia realmente participar com força total. Não é responsabilidade da administração do Botafogo. A partir de um certo momento, quando tinha Recopa, quando tinha Supercopa, quando tinha o campeonato estadual, ainda que não fosse nos primeiros jogos, o Botafogo tinha que começar a desenvolver suas ideias, mas não tinha nem técnico para fazer isso. Então, você troca 10 jogadores do teu elenco, pelo menos. Um elenco de 25, 26, você troca 10. Está quase trocando a metade do time. Você não tem o técnico, você começa a temporada depois dos outros. Uma parte porque o calendário exigiu e outra parte por decisão própria. Errado, A chance de dar certo é pequena. A chance de dar certo é pequena. E, sim, incrivelmente, não está dando certo. Acho que o Botafogo começa a melhorar agora, levemente, mas começa, só que já comprometeu sua participação no Campeonato Brasileiro na questão da disputa de título. Acho difícil que o Botafogo chegue para disputar o título. E na Libertadores pode ser que se salve e aí, de repente, se acerte e dispute o título. Mas também está correndo risco. Aí concordamos. Eu acho que o que foi feito, ou melhor, não se fazer a pré-temporada, se descartar campeonato estadual, olha aí, ó, no caso do Botafogo, o Carioca, cobra uma conta. Então, mas se e você para mim a conta está isso, vindo daí, não está vindo da saída do banco. Não, mas se você faz isso sem modificar seu elenco, com o mesmo elenco e com o mesmo técnico, a tua chance de dar certo, ela ainda é grande. Ah, com certeza, com certeza. Sim. Eu troquei 2 peças, porque foi inevitável, essas peças estavam muito fortes no mercado, então foram só 2 jogadores que eu perdi. Eu já estava com os outros dentro do grupo aqui, então vai sair o Luiz Henrique, vai entrar o Júnior Santos, vai sair o Almada, vai entrar o Eduardo. Ah, vai cair? Vai cair. Mas são jogadores que já estão inseridos aqui e depois eu vou buscar essas peças. Aí eu vou buscar o Arthur, aí eu vou buscar jogadores para tomar a posição desses que eram meus reservas. Mas eles já estavam inseridos no grupo e eles automaticamente ganham as posições. Pode ser outro, podia ser o Matheus Martins mesmo, até que ficou. Mas, enfim, o grupo vai suprindo a ausência e vai dando continuidade ao trabalho. A chance de dar impacto é menor. Agora, se você faz uma reformulação e aí você faz tudo errado, como fez o Botafogo no começo da temporada, a chance de dar certo é muito pequena. Porque, por exemplo, a gente vê agora o Cuiabano. Temos uma nova posição para o Cuiabano. Isso poderia ter sido testado num campeonato carioca e aí os frutos já estariam sendo colhidos do Cuiabano atacante. Não tinha nem também. técnico. Como é que o técnico ia ter essa ideia? Exatamente. Ele não tinha ideia nem que ele ia dirigir o Botafogo. Aí que eu ia chegar. Quem ia ter essa ideia se não tinha pessoa ali, né? Então tinha muita coisa errada aí acontecendo. E a conta pode chegar. E o dono está há 4 meses afastado do Botafogo, tá? O dono não fala em Botafogo há quase 5 meses. Ele falou que ia começar a falar em abril, né? Então, teoricamente, tem um mês que ele não pode. Eu também acho. A empresa dele está funcionando. Eu também acho. Em janeiro já. Falemos do atual campeão, do Botafogo. Precisa da vitória contra o Estudiantes. Vamos lá com o repórter Rodrigo Jufo, que traz as informações desse duelo decisivo. É aqui, nesta quarta-feira, no Newton Santos, que o Botafogo joga o futuro na Conmebol Libertadores, numa partida gigante contra o Estudiantes da Argentina. Renato Paiva, técnico do atual campeão da Libertadores e do Brasileirão, quer aproveitar o bom momento depois da goleada sobre o Internacional por 4-0 no final de semana. E o grande destaque é o quarteto ofensivo. Igor Jesus, Cuiabano, Jefinho e Arthur devem ser mantidos para essa partida contra o Estudiantes, com uma promessa de pressão alta e muitos gols, que é o que o Botafogo precisa para esse jogo contra a equipe argentina. Quem o Renato Paiva não vai poder contar são 5 peças fundamentais no plantel do Botafogo que seguem lesionados. O zagueiro Barbosa e o Bastos, né, que foram a dupla de zaga campeã da Libertadores na temporada passada, Matheus Martins e Savarino, e também o centroavante Mastriani, com uma lesão muscular. Todos estão fora dessa partida contra o Estudiantes. No lado argentino, Eduardo Domingues vive um clima pesado depois da eliminação no final de semana no torneio Apertura para o Rosário Central por 2-0.
o Eduardo Domingues não vai poder contar com Guido Carrillo, atacante do Estudiantes, que sofreu uma lesão muscular grau 3 e deve ficar cerca de 2 meses fora da equipe. Lucas Alário, aquele mesmo ex-Internacional, ex-River Plate, deve ser a referência no ataque argentino. No meio-campo, o Christian Medina está suspenso com 3 cartões amarelos e também está fora desse jogão aqui no Newton Santos. Até o momento, cerca de 20 mil ingressos foram vendidos e a promessa da diretoria é de casa cheia, uma campanha forte nas redes sociais chamando o torcedor para essa decisão do Botafogo contra o Estudiantes, que você vai assistir na tela da ESPN do Disney Plus, coladinho ali depois de Fluminense e União Espanhola. Valeu, Jufô. A gente vai falar do São Paulo já, mas só para não ficar sem a sua opinião. É um jogo pro Botafogo mostrar a força que tem, né? Sim, é uma parada dura. E vem de uma boa vitória, né? Sim, e eu acho que isso muda a chave do Botafogo, né? No Campeonato Brasileiro tem se recuperado, o Renato Paiva tem encontrado um time ideal, uma formação ideal, mantido algo que o Botafogo usou muito na temporada passada, que é essa intensidade, mas falta levar isso para a Libertadores. E é preciso, né? Para se classificar para as oitavas. Vencer o Internacional não é para qualquer um, mesmo o Internacional tendo poupado jogadores. Então é isso, pessoal, fico por aqui. Vai ter muito vídeo hoje, tá? Esse aqui é só o segundo vídeo do dia, tá atrasado já. Vai ser um vídeo trepado em cima do outro, vai ser um atrás do outro e vambora. Vou adiantar aqui a parada, ó, aqui em cima Live Pix, tá? Aqui embaixo o link do Instagram. Ajuda muito você seguir lá a gente, ajudar com o conteúdo, tá? Temos o nosso canal Reserva, temos 2.0, temos o canal de React Torcedores. Vasco perdeu ontem, tem lá um vídeo prontinho pra vocês rirem com a gente. Fábio Azevedo, etc. Pra gente dar risada com o Vascaíno sofrendo, né? Quando a gente sofre e riu da gente, então agora é hora de rir deles, né? E também temos aqui nosso Pix, né? Também o e-mail do canal. Quiser mandar proposta de parceria, de merchan, manda por lá que a gente toca uma ideia. E é aquilo, né? Ajudas grátis. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Vambora pra cima, tamo junto e fui! Valeu!